Pessoal, estamos aqui nessa penúltima semana do trimestre Busque ao Senhor e Viva, e semana que vai culminar com o CC, né? Estamos aí na expectativa. Para aquelas pessoas que não sabem, porque nem todo mundo está no CC, né? Verdade. É um retiro espiritual que tem aqui na Bahia, que é um dos mais conhecidos da região, que foi onde nós, após esse retiro, que nós tivemos essa ideia. Foi um mover do Espírito Santo após aquele momento tão agradável lá, e que vai completar um ano, né? Já estamos ansiosos para chegar esse grande dia do retiro, que é a próxima semana. Verdade. A gente quer fazer um vídeo especial com muita gente. A gente vai tentar. O pessoal que vai para o CC, se preparem que a gente vai fazer um vídeo bem especial lá, com a nossa última lição, que vai ter por título Para que não nos esqueçamos. E essa semana é isso, para que cheguemos lá, né? Tem por título O Melhor Presente do Céu, continuando com o livro de Zacarias, né? Pois é. Um verso para memorizar. Um dos livros mais importantes dos profetas menores. Peço para memorizar: o Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Interessante. A lição de hoje veio com um título bem interessante: O Manto de um Judeu. E a gente conhece a história do povo judeu como um povo de religiões firmes, de crenças muito fortes, e que eles acreditavam que eles tinham como prática de vida a melhor prática de se adorar a Deus e se honrar a Deus da melhor maneira possível. Só que o interessante é que a lição de hoje nos traz princípios básicos que estão baseados no capítulo 8 de Zacarias, de que manto de judeu que era esse. A gente quer te lembrar só de uma coisa: entre os judeus existiam os rabis, existiam as pessoas que seguiam esses rabis e que eram conhecidos como fariseus. Esses fariseus, eles tinham uma conduta de vida muito, até mesmo radical, e achavam que essa era a forma correta de um judeu se portar e existir. Só que a lição de hoje trouxe para nós um contexto diferente. Não, a forma exata de um judeu ou de uma pessoa que segue a Cristo se portar é a forma de levar a luz da salvação para as pessoas. E levar a luz da salvação para as pessoas traz para nós uma coisa muito interessante. Olha, são pessoas que se entregam a Jesus totalmente, que não pensam no mal, não têm o mal nos seus corações, pensam em amar as pessoas e odeiam o julgamento falso. E isso fará com que as pessoas sejam atraídas até Jesus. A lição de hoje nos traz essa questão especificamente. Você não deve ter o mal no seu coração. Muito pelo contrário, deve ter o bem e deve pensar apenas em ajudar as pessoas em fazer isso. O nosso intuito aqui, para todos nós que acreditamos que servimos a Deus, é levarmos as pessoas até Jesus. E como foi que Jesus nos atraiu? Nos amando. Então, como é que a gente vai levar as pessoas até Jesus? Amando as pessoas também. Este é o manto que nós devemos vestir. A lição de jovens tem por título Eu Te Disse. Você disse? Aqui traz uma experiência que aconteceu em uma cidade, um terremoto devastador. E aquela cidade ficou em ruínas por causa desse terremoto. E muitas pessoas morreram e outras ficaram desaparecidas porque ficaram sob aqueles escombros, né? Conta a história das pessoas que estavam procurando, só que 3 dias depois já, elas viram que as possibilidades de encontrar alguém eram muito remotas, então elas desistiram e começaram a ir embora. Só que um homem, ele ficou lá lutando, mesmo com as pessoas indo embora, ele estava continuando procurando, tanto que as pessoas o chamaram: vamos, você não vai achar mais ninguém aí. Só que ele continuou mais alguns minutos, e de repente, enquanto ele procurava, ele ouviu algo, ele sentiu algo se mexendo, e ele começou a gritar o nome de seu filho, e de repente o seu filho respondeu: pai, pai. Então aquelas pessoas voltaram, ajudaram, e acharam o filho daquele homem junto com um amigo daquele garoto. E naquele momento que o filho viu o seu pai chegando, ele chegou para o seu amigo e disse: eu não disse que ele viria, ele prometeu, e ele veio nos salvar, ele veio nos buscar. E alguns dias depois, aquelas pessoas descobriram que foi a esperança que aquele garoto tinha, de que seu pai viria lhe buscar, que manteve ele e aquele garoto vivo, porque eles estavam aguardando, então eles não desistiram. Da mesma forma está a humanidade hoje. A humanidade está sobre a ruína do pecado. O mundo está devastado por causa do pecado, havendo sofrimento, havendo muitas dores. Mas, pelo meio da história, pela história que nós conhecemos, principalmente através da Bíblia, veio uma esperança para nós, veio a esperança de um Salvador. Um Salvador que nos resgataria
do meio desses escombros do pecado nesse mundo, desse sofrimento. Amém. E através dessa esperança, desse Salvador que vem nos buscar, que nós devemos nos manter firmes, nos manter vivos. E Zacarias, através de Zacarias, aquele povo ouviu o seguinte, ó: naquele dia o Senhor, o seu Deus, os salvará, e como joias de uma coroa brilharão em sua terra. Que assim como aquele povo, ao ouvir essa mensagem, revigorou sua fé e a esperança de um Salvador, que nós possamos também, através de diversas promessas se cumprindo, profecias que Zacarias e todos esses profetas trouxeram, que ao ver essas experiências se cumprindo, nós possamos estar também durante toda essa semana fortalecendo a nossa fé, para que nós possamos nos manter firmes nessa esperança, mesmo diante desse mundo de pecados, que Jesus virá nos salvar e nos tirar daqui, como aquela criança que foi salva por seu pai. Amém. É isso aí, pessoal. Até amanhã.